pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, se cuidando e estudando bastante. Vamos para a nossa aula dessa semana. A gente vai continuar os assuntos que a gente falou na semana passada e eu vou deixar para vocês a correção dos exercícios da última aula. Vou passar uns exercícios dessa semana e aí na nossa próxima aula a gente corrige também, tá bom? Qualquer dúvida sobre os exercícios, entre em contato comigo, por favor, tá bom? Mas vamos para a nossa aula. Nessa aula, a gente vai continuar vendo como a Europa se estruturou e se desenvolveu depois da queda do Império Romano. A gente viu a importância dos povos germânicos para a Europa depois da queda do Império Romano na última aula. E agora a gente vai continuar vendo como não só os povos germânicos, mas também a população geral da Europa se estrutura e se organiza após esse período. Então, voltando um pouquinho, quando o Império Romano cai, a população, que era majoritariamente urbana, ou seja, que vivia nas cidades, vai para os campos. Elas saem da cidade e vão para o campo, temendo altos impostos, já que o que restou do Império Romano estava numa situação complicada, e além disso, as invasões bárbaras. Lembrando que uma das principais causas da queda do Império Romano foi justamente as invasões bárbaras. Então, a população das cidades tinha medo disso. E aí, eles saem da cidade e vão para o campo. E esse movimento fica conhecido como êxodo urbano, a saída das pessoas das cidades em direção aos campos. Quando elas chegam no campo, esses campos já têm dono. Tem alguém que é dono daquela terra ali. E aí, eles acabam entrando num acordo de um sistema de dependência em relação ao dono das terras. Eles vão fazer acordos com os donos das terras para viver ali. Somado a isso, logo depois vieram as invasões germânicas, que a gente falou na última aula. E aí, essas invasões forçam as vilas que começam a surgir nesses pedaços de terra a se tornarem cada vez mais suficientes, ou seja, elas não podem depender de outras vilas, elas têm que ser capazes de produzir tudo o que elas precisassem, porque se eles dependessem de outra vila e a outra vila fosse atacada, como é que eles iam conseguir o que eles precisavam? Então eles não podiam depender das outras vilas. Eles tinham que ser suficientes. Eles tinham que produzir tudo o que eles iam consumir. E como eles não tinham capacidade militar de se defender, eles passaram a entregar a segurança deles para os donos das terras onde eles viviam, tornando-se servos dos seus senhores. Ou seja, eu vou viver aqui, mas eu não tenho capacidade de me defender, então eu espero que o dono da terra onde eu vivo, o meu senhor, me defenda dessas invasões. Então está se montando uma relação entre aqueles que vivem no campo e os donos das terras. Essa relação está sendo construída. As pessoas estão vivendo, estão cultivando, estão precisando ser cada vez mais autossuficientes, ou seja, produzir tudo o que elas precisam e não depender de outras vilas por causa desse clima de instabilidade. E agora elas estão contando com os senhores, os donos das terras, para defender eles caso ocorra alguma invasão. Com o passar do tempo e com a consolidação do Sacro Império Romano Germânico, que foi basicamente quando essas tribos germânicas elas se uniram num grupo maior, elas se estruturaram junto ao que restou do Império Romano e formaram um grupo ali que tentava ser pacífico, as invasões cessaram, já que eles estavam pertencentes a uma estrutura maior. O Sacro Império Romano Germânico foi uma tentativa de restabelecer o Império Romano justamente com essas tribos germânicas. A gente viu que durante o Império Romano, alguns membros dessas tribos germânicas e algumas tribos germânicas, elas faziam acordos com o Império Romano, elas serviam como forças de segurança, como mercenários. Então, quando surge a estrutura do Sacro Império Romano Germânico, as tribos germânicas elas se inserem nesse contexto e passam a fazer parte de um todo maior. E aí, quando isso acontece, as invasões pelas tribos germânicas acabam. Só que a estrutura que já estava estabelecida se fortalece. Que estrutura é essa? A estrutura de que as pessoas vivem na vila, que deve ser autossuficiente, que não pode depender de outras vilas e que dependem do senhor para proteção. E aí, a gente viu que as tribos germânicas já adotavam alguns costumes romanos. E aí, quando essas tribos elas se unem num contexto maior, as relações dentro dos feudos,
que são esses pedaços de terra, passam a se basear em costumes tanto romanos quanto germânicos, em especial o colonato e o comitatus. O colonato prevê proteção e trabalho em troca de parte da produção. Era um costume romano que vai ser adotado dentro do feudo pelos camponeses, ou seja, o senhor, o dono da terra, vai dar proteção e trabalho para essas pessoas e, em troca disso, elas têm que dar parte dessa produção para o senhor. Então, ele deixa as pessoas viverem ali e cultivarem ali, desde que, em troca, eles deem parte do que eles produzirem para o senhor, para o dono da terra. E o comitatus, a gente falou dele, que era um costume em períodos de guerra. Esse costume ele vai se transformar um pouquinho para se adequar a esse contexto dos feudos. Então, o servo vai se comprometer ao serviço do senhor e, em troca, o senhor provê a proteção para os seus servos. Como é que isso funcionava na última aula? Só relembrando. Nas tribos germânicas, os soldados se submetiam ao comandante e, em troca, o comandante jurava proteger aqueles que estavam sob seu comando. Agora, dentro dos feudos, isso vai se transformar um pouquinho, mas a ideia é a mesma. Os servos vão se comprometer a servir o senhor e, em troca, o senhor feudal vai prover a proteção para esses caras que estão trabalhando na terra que é dele. Um dos caras que vai contribuir para esse sistema dos feudos vai ser o Carlos Magno. O Carlos Magno foi o primeiro imperador do Império Sacro Romano Germânico e ele tinha o hábito de distribuir as terras que ele conquistava para os militares de confiança dele. E isso vai ajudar na descentralização. Então, o Sacro Império Romano Germânico vai ser um conjunto todo e estruturado, mas isso vai acabar se descentralizando, ou seja, vai ter um pedaço de terra que vai pertencer ao comandante X, o outro vai pertencer ao comandante Y, e assim por diante. E dentro desses pedaços de terra, os camponeses vão estar trabalhando com as relações que a gente viu, o colonato e o comitatus. Vão começar a acontecer invasões por parte de outros povos, como por exemplo os árabes muçulmanos, que controlavam o Mediterrâneo e vão começar a invadir a Europa. Eles vão conseguir até tomar uma parte da Península Ibérica, onde hoje a gente tem a Espanha. Esse fato vai reforçar ainda mais o caráter autossuficiente dos feudos, ou seja, eles não podem contar com outros lugares para fornecer o que eles precisam, já que essas vilas a qualquer momento podem ser invadidas por outros povos. Eles precisam ter, dentro do feudo, tudo o que eles precisam para sobreviver. O feudo estava dividido em basicamente 3 partes. O manso senhorial, que eram as melhores terras, onde ficava o castelo, que morava o senhor feudal, a família dele e os empregados. O manso servil é o local onde se localizava a aldeia e era habitado e cultivado pelos servos. O manso comunal, ou bosques e pântanos, eram terras comuns, ou seja, todos podiam usar. Era muitas vezes área de floresta ou pântano, destinada para a coleta de lenha, frutos e raízes, mas também destinada à caçada. E essa era uma atividade exclusiva da nobreza. Eles se reuniam em algum período específico e iam até esses locais, esses bosques ou pântanos, para caçar animais por esporte. Aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura de feudo, uma estrutura feudal. A gente tem o castelo, onde vive o senhor, a família dele e os empregados. Ao redor a gente tem o manso servil, que é onde trabalhavam e moravam os servos. E mais ao longe a gente tem as áreas comunais, as florestas, bosques ou pântanos, que eram áreas comuns. Dentro do feudo também existiam outras estruturas como capela, moinho, tudo isso estava dentro do feudo, porque todas as etapas do processo precisavam ser realizadas ali. A gente já viu por que os feudos precisavam ser autossuficientes, então tudo o que eles precisavam tinha que estar ali dentro. Então, só para a gente entender tudo isso que a gente acabou de falar, graças a vários fatores, as vilas começam a se estruturar, começam a crescer e começam a ganhar importância. Por causa de outros fatores, isso começa a se desenvolver de tal maneira
principalmente para se tornar autossuficiente, não depender de outros lugares, porque é um clima constante de tensão. Durante o período das invasões germânicas, as vilas podiam ser atacadas. Depois que essas invasões cessaram, estão vindo ameaças de outros povos, como os árabes muçulmanos, que estão chegando na Europa. Então, esse clima de instabilidade vai fazer com que essas vilas e esses feudos, grandes latifúndios, esses pedaços de terra onde agora vivem os servos, precisem ser autossuficientes e produzir tudo o que eles precisam. Ao viver nessa terra, o servo está concordando em dar uma parte do que ele produzir para o senhor feudal, e em troca o senhor feudal está prometendo proteger esse cara caso haja invasões. A estrutura do feudo em manso senhorial, onde fica um castelo, o manso servil, onde ficam as casas dos camponeses, onde eles plantam e produzem, e o manso comunal, que era utilizado por todos para atividades específicas, como a caçada ou a coleta de lenha e tudo mais. A gente vai continuar se aprofundando nessa ideia do feudalismo. A gente vai ver a estrutura da Europa por trás do feudalismo. A gente vai continuar vendo como o feudalismo se desenvolve. E a gente vai ver, eventualmente, como o sistema do feudalismo se torna obsoleto e precisa ser substituído. Tudo isso nas nossas próximas aulas. É isso, nessa aula a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se ficou dúvida, gente, mandem para mim, por favor, tá bom? Não deixem de mandar, não fiquem com vergonha. Mandem para mim as dúvidas e as perguntas de vocês que eu vou responder, tá bom? Até semana que vem. Um abraço. Tchau.